Boa tarde, turminha do quinto ano. E hoje é terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. E nossa aula de hoje começa aí com matemática. Na aula anterior, nós fizemos aí uma oficina com os sólidos geométricos. O sólido geométrico, ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura, não é? 3 dimensões, 3D. E na nossa aula de hoje, nós iremos estudar um pouquinho sobre noções de volume. Que volume é esse? Vamos descobrir? Aí no seu livrinho, na página 18, começamos aí com noções de volume. Você já sabe que medir é o quê? Medir é comparar, não é? Comparar o quê? Tamanhos, né? Capacidades. Anteriormente, vimos que a área é uma medida de quê? De superfície. E que podemos determinar a área de uma figura plana comparando com uma unidade de referência. Por exemplo, o cálculo da área deste retângulo. Como é que nós calculamos a área? Quem é que lembra? Se for um quadrado, né, nós sabemos que era lado vezes lado, né? Mas se for um retângulo, seria base vezes altura. Lembram? Vamos lá. Temos aqui a imagem de um retângulo. Nós temos aqui, ó, 3 quadradinhos, né? De base temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se considerarmos cada quadradinho como uma unidade, podemos dizer que esse retângulo tem o quê? 18 unidades de área, porque você contaria aqui, ó, 3 vezes quanto? 3 vezes 6. Teríamos aqui, ó, 18 unidades. Lembra que a gente calculou em algumas imagens? Bom, vamos continuar aqui. Se o quadradinho considerado tiver lados de 1 centímetro, como no caso a seguir, ele terá 1 centímetro de área. E podemos determinar a área em centímetros quadrados. Lembra? cm ao quadrado. Então, aqui nós temos aqui mais um exemplo. Aqui nós temos 2, 1 aqui, aqui seria mais 1, né? E aqui teríamos 8, certo? Como ficaria a área desse retângulo aqui? Nesse caso, de acordo com as medidas indicadas, cabem no retângulo o quê? 2 fileiras, no caso aqui, uma fileira, 2 fileiras, de 8 quadradinhos, ou seja, 2 vezes 8, que vai dar aí, ó, 16 quadradinhos. 2 vezes 8 igual a 16 centímetro quadrado. Assim, a área é a medida ocupada pela figura. A área é o quê? É a medida ocupada pela figura no plano. Isso é a área. Agora, acompanhe mais uma situação. Ana Clara ganhou o quê? Um quebra-cabeça. Que vem dentro de quê? De uma caixa de madeira. Olha o quebra-cabeça que ela ganhou. Quem lembra que essas pecinhas aqui do material dourado, né? Só que aquelas pecinhas são de 2 cores, não é? Vamos lá. Quando guardamos essas peças corretamente na caixa, ela se enche com 2 camadas de 120 cubinhos. Desse modo, podemos dizer que essa caixa tem volume igual a 120 mais 120, que dá igual a 240 cubinhos. Isso bem organizado as pecinhas, tá? Apenas figuras espaciais têm volume, pois elas recebem esse nome por ocupar espaço, não é verdade? Só as figuras espaciais, as planas, não. Veja agora como a galerinha empilhou algumas peças de material dourado. Considerando que o cubinho do material dourado como uma unidade, qual é o volume de cada empilhamento? Em cada caso, explique como você pensou para resolver. Bom, vai aí uma dica para você. Lembra que calcular área é base vezes altura? Lá vai uma dica. Como você descobre quantos quadradinhos tem aqui? Muito bem. Você vê quantos quadradinhos tem na base e depois você vai ver quantos tem na altura. E aí é só você multiplicar. Lembra? E aqui você faz aqui a continha e vai responder. O volume é de tantos cubinhos, certo? Aqui temos mais um paralelepípedo. Então, você vê quantos quadradinhos tem na base, quantos na altura, e aí você faz a multiplicação e você vai descobrir quantos quadradinhos, de quanto é o volume aqui desse paralelepípedo.
Aqui temos mais um, Francisco está mostrando, você vai fazer a mesma coisa. Calcular aí, né, a base vezes a altura e você vai descobrir aí o volume deste paralelepípedo, certo? De modo semelhante ao que fizemos com a área, se usarmos um cubo com arestas de 1 centímetro, vamos determinar o volume em centímetros cúbicos. Metro quadrado é cm elevado a 2 quadrado. Agora, metro cúbico é elevado a 3, porque eu tenho comprimento vezes altura, né, vezes largura. Veja só aqui, tá vendo? Eu tenho aí 3 dimensões. Vamos ver aí. Volume do paralelepípedo. Então, até aqui, então, a área eu calculava por 2 números. Base vezes a altura. Já o metro cúbico, eu calculo em 3 medidas, certo? Eu calculo a altura, a largura e o comprimento. Volume cúbico são 3 medidas. São 3 dimensões. Altura, largura e comprimento. E é indicado em centímetro, só que agora em centímetros cúbicos. Essa é a unidade de medida. Então, vamos determinar aqui, para calcular o centímetro cúbico, 3 coisas importantes. Altura, largura e comprimento. Nunca se esqueça disso. Na página 21, no entanto, para isso, não precisamos contar 1 a 1. Não precisa. Completamos agora os espaços. Vamos lá. A primeira camada de cubos é formada por 3, aqui, ó, 3 fileiras de quantos? De 5 cubos. Ou seja, essa primeira camada tem quantos? É você fazer aqui, ó, 3 vezes 5. Dá quantos cubos? Coloca aqui. Como são tantos cubos, essa camada e cabem quantas camadas na altura? Aí você vai ver quantas camadas cabem na altura. Tá aqui, ó, né? Quantas camadas aqui deu de altura? Aí você vai colocar aqui, certo? Podemos determinar a quantidade de cubos por 4 camadas, 4 vezes quanto? Aí você coloca aqui. Portanto, o valor do paralelepípedo é igual a quantos centímetros cúbicos? Qual foi o resultado que você encontrou aqui? Então, resumindo, podemos determinar o volume de um paralelepípedo pelo produto de suas 3 dimensões, que é volume é igual a quê? É igual a largura vezes comprimento vezes altura. São 3 medidas agora, certo? E aqui, na página 21 e 22, para encerrar, você vai dizer aqui o volume dos paralelepípedos, considerando que a aresta de cada cubo compõe aí, mede 1 centímetro. Então, você vai calcular base vezes a altura vezes aí o comprimento, certo? Agora, são 3 medidas. Como é que você vai saber? Ó, temos aqui, ó, base, certo? Vezes largura vezes altura. Vou dar aqui um exemplo. Letra A. Temos quanto de base? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você coloca aqui 6. 6 vezes quanto? Quanto é a largura aqui, ó? 1, 2, 3. Vezes 3. Quanto é a altura? 1, 2, 3. 6 vezes 3 vezes 3. Esse é o cálculo, certo? E assim você faz na letra B e na letra C. Igualmente. Base vezes altura vezes largura. Ok? E aqui, por último, na página 22, você vai dizer qual dos paralelepípedos tem o maior volume. Qual desses 3 aqui é mais volumoso? Certo? No 3, Vitor foi com a vovó comprar um aquário. Temos aqui algumas opções. Temos o aquário A, B e C. Certo? 3 aquários. Qual é o volume interno de cada aquário? Como é que eu vou saber? Muito simples. Você vai pegar essas medidas aqui e você vai multiplicar e você vai descobrir aqui qual é o volume interior de cada aquário. Você bota aquário A, tanto vezes tanto vezes tanto. Aquário B, tanto vezes tanto vezes tanto. Aquário C, tanto vezes tanto vezes tanto. E aí você vai descobrir. Lembrando, né, aí que é centímetro ao
cúbico, não é ao quadrado, será ao cúbico, certo? Aí na letra B, qual desses aquários cabe mais água? Ah, eu já calculei aqui o A, B e o C, já sei qual é o que cabe maior volume, então é tal aquário que cabe mais água. E no quarto e último, você vai observar aqui esses dois paralelepípedos e vai responder. Qual deles parece caber mais água? Neste ou neste? E aí, qual que você arrisca? Vamos lá? Dúvidas? Pode perguntar.